Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Hoje eu recebi um WhatsApp de uma colega, ela comentando uma situação e a partir do que ela falou, eu comecei a pensar no que nós poderíamos conversar hoje. Nós estávamos no WhatsApp e eu estava falando sobre o diagnóstico. Como eu gosto sempre de fazer, é sempre bom nós sabermos a origem etimológica das palavras, né? Como é que elas foram construídas inicialmente? Porque ao longo do tempo a palavra se mantém, pode se manter, mas os conceitos podem mudar ou até serem deturpados. A palavra diagnóstico é uma palavra de origem grega, né, porque é um composto de um prefixo dia, que significa através de, por meio de, e gnosis, que significa conhecimento, com o ato de conhecer. Então, a palavra diagnóstico traz em si a ideia de conhecimento através de algo, né? Por meio daquilo nós conhecemos algo. Então, em linhas gerais, diagnosticar uma situação essa palavra não é atributo do médico. Não pertence à profissão médica exclusivamente. Todas as profissões fazem diagnóstico. Quando nós contratamos qualquer profissional para fazer um serviço, o que ele faz é analisar a situação e o resultado dessa análise é o diagnóstico daquela situação. Então, se nós contratamos um eletricista para fazer uma revisão, ele vai levantar toda a planta elétrica da casa e, ao final, ele vai dar a posição dele, ou seja, por meio do ato do conhecimento, ele tem um retrato fiel da situação elétrica da casa. Então, o diagnóstico é uma fotografia de uma situação. É uma análise detalhada de uma situação. Para que serve isso que qualquer profissional faz? Pode ser uma costureira indo fazer a reforma de um vestido, ela vê a situação do vestido, vê a qualidade do tecido e ela diagnostica o que tem que ser feito. Claro que ela não vai usar essa palavra provavelmente, mas o que ela fará, o ato que ela fará é um diagnóstico. Ela, por meio do conhecimento dela, ela vai conhecer o estado da situação. E para que qualquer profissional faz isso? Para poder programar o que será feito. O contrário do diagnóstico é o ato impulsivo. Eu estou dando o exemplo de um eletricista e de uma costureira. Se não houver esse ato primário de diagnóstico, ou seja, analisar a situação para reconhecer o estado, para a partir daí decidir o que fazer, o resultado provavelmente será uma catástrofe. Ou o eletricista vai provocar um curto-circuito, porque ele vai começar trocando peça, mexendo em coisas sem saber o estado geral da situação, ou a reforma do vestido vai sair um desastre também, porque ela não reconheceu o estado da costura, por exemplo. Então, diagnosticar uma situação é estabelecer um mapa. É levantar a situação. É saber em que pé nós estamos. Falando de um português mais claro, diagnosticar algo é em que pé nós estamos. Qual é o problema? O que está acontecendo? Onde está acontecendo o problema? O problema é esse, mas está acontecendo onde? Por que em todas as situações profissionais isso é necessário? Porque a partir daí, para que nós não incorramos na impulsividade da resposta, que com certeza, ou pelo menos com uma probabilidade muito alta, fará um desastre, propiciará um desastre, ao ter o diagnóstico, nós temos um mapa e nós podemos ter alternativas de ação. Então, o psicólogo faz isso, o psiquiatra faz isso, o médico clínico faz isso, o cirurgião faz isso, o técnico de futebol faz isso. Qualquer pessoa que, antes de intervir, ele procura diagnosticar a situação.
É o contrário exatamente daquela situação comum que algumas pessoas já passaram, que é o carro quebrar na rua e aparecer uma pessoa, um curioso, que sem saber o que está acontecendo, diz, mas deve ser isso, mexe e dá uma explosão no carro. Eu costumo dizer que essa é a pior combinação que um ser humano pode ter, que é o incompetente com boa vontade. Porque o incompetente com má vontade não vai acontecer nada. O competente com boa vontade vai ser ótimo, mas o incompetente com boa vontade está sempre disposto a ajudar, mas precipitadamente, sem diagnóstico. Então essas pessoas que tentam ajudar a todo custo, sem saber exatamente em que terreno estão pisando, em qualquer situação, tem uma chance muito maior de provocar dano. Quando chega na nossa área médica, parece que a palavra diagnóstico ficou muito grudada à categoria médica, né? Como eu disse, pertence a qualquer um. Qualquer profissional que se decida a fazer algo, o primeiro passo é saber em que terreno ele está pisando. Saber o terreno que se está pisando é diagnosticar uma situação. Quando uma professora recebe uma sala para iniciar, ela primeiro precisa saber como é que está a sala, quem são os alunos, qual é a situação, tanto cognitiva, quanto do processo educacional, quanto das pessoas, das crianças que ali estão, ou dos adultos que ali estão. Sem fazer isso, ele vai se meter numa boca de lobo, ele vai se meter numa caverna. Então, o diagnóstico na área como um todo é um processo de estabelecer a situação para, a partir daí, nós programarmos a ação. Programando a ação, nós podemos ter uma antecipação do futuro. Antecipar o resultado de uma ação é o prognóstico. Então, quando se estabelece o prognóstico, é baseado nas suposições do corriqueiras, feito aquilo, se tudo correr bem, provavelmente acontecerá isso. Isso é prognóstico. Diagnóstico não é uma palavra. Diagnóstico é todo o processo de estabelecimento de uma situação. Em todas as categorias profissionais, nós temos códigos. Provavelmente o engenheiro fará isso, todo mundo fará uma redução desse, em lugar de contar uma história completa, vai resumir essa história num código. Esse código em medicina é o nome do transtorno, é o nome da doença. Em medicina clínica como um todo é o nome da doença, em psiquiatria é o nome do transtorno. Então a palavra não é o diagnóstico, ele é a representação, é o iceberg, é a ponta emergente do diagnóstico. O diagnóstico é a parte de 3/4 abaixo da linha de superfície. O diagnóstico está 1/4 acima da linha de superfície, ou a palavra que denomina o diagnóstico está acima da superfície. Qual é a confusão que se faz? É tomar aquilo que é apenas um código, que é para comunicação entre os profissionais daquela área. Então, quando eu me comunico com um psicólogo, eu me comunico com um psiquiatra ou com outro médico, ao dizer, eu estou atendendo um paciente que tem transtorno de ansiedade generalizada e é portador também de glaucoma. Eu estou usando dois termos, um psiquiátrico e um oftalmológico, para codificar duas histórias clínicas, uma história clínica psiquiátrica, uma história clínica oftalmológica, para poder conversar com o profissional que eu vou conversar. Eu não preciso contar toda a história, porque no nosso código essas duas coisas já têm a definição estabelecida. Quando eu uso para um psicólogo, uma psicóloga, para um médico, um profissional da área psi, um termo que é a palavra que representa o diagnóstico, por exemplo, como eu citei, transtorno de ansiedade generalizada. Em lugar de dizer isso, eu podia contar toda uma história. Uma pessoa que há muitos meses, no mínimo 2 anos, tem, na maior parte do seu tempo, uma situação de apreensão contínua, sintomatologia física, de contraturas musculares, ideias antecipatórias negativas. Essa história comprida, eu codifico em transtorno de ansiedade generalizada, ou mais codificada ainda, TAG. Glaucoma.
eu podia contar, eu tenho um paciente que tem uma hipertensão intraocular. Em lugar de dizer isso tudo, eu digo glaucoma. Mas nós não podemos tomar o diagnóstico como uma entidade concreta. Ele é apenas um código. Por isso que tomar o diagnóstico como um fato, muitas vezes em psiquiatria, causa um problema sério, a ponto das pessoas usarem o diagnóstico usando o verbo ser, que é um verbo ligado à identidade. Eu sou ansioso. Eu sou bipolar. Ou como um paciente mandou um WhatsApp para mim, se apresentando, dizendo o nome dele, dizendo eu sou autista. O diagnóstico não é uma condição de ser. Seria a mesma coisa do eletricista dizer que sua casa é uma fiação ruim. Não, tem. A casa tem uma fiação ruim elétrica. O verbo ser é um verbo ligado à identidade. O diagnóstico é o nome de uma história, portanto é um código que é muito útil entre profissionais. Quando se refere ao paciente, o paciente toma isso, normalmente ou familiar, como uma entidade concreta. Ah, eu sou ansioso. Não, as pessoas têm ansiedade, as pessoas não são ansiosas. Então, já aconteceu no paciente chegar no primeiro, mal ele entra no consultório, ele diz, eu sou bipolar. Eu disse, eu sou Antônio Carlos, eu sou Tom. Ele deu risada. Aí disse, mas meu nome é outro. Ele disse, pois é, mas você se apresentou como bipolar. Eu me apresento como Antônio Carlos ou como Tom. Então, porque o diagnóstico é fundamental. Porque o contrário do diagnóstico é a precipitação, é a impulsividade. Aliás, um dos primeiros aforismos são pequenas frases que resumem uma sabedoria. Hipócrates, considerado o pai da medicina, ele escreveu sob forma de aforismo, como Nietzsche também escreveu sob forma de aforismo, pequenos trechos. E um deles diz o seguinte, primum non nocere. Em latim significa, primeiro não faça mal, não cause dano. Essa primeira recomendação de Hipócrates, que talvez seja a recomendação mais fundamental da medicina, porque é o antídoto para a precipitação, é o antídoto para a impulsividade. Antes de intervir, eu preciso saber onde eu estou intervindo. Porque a intervenção descabelada, a intervenção precipitada, tem muito mais chance de causar dano. E aí nós vamos resultar naquela situação, mas eu só queria ajudar. A pessoa que insistentemente usa essa expressão, eu só queria ajudar, é uma pessoa que não diagnosticou a situação, desarvorada, porque queria ajudar, faz o que lhe dá na telha e faz merda. Então, quando Hipócrates chama a atenção, primum non nocere, quer dizer, primeiro não faça mal, primeiro não cause dano, significa, primeiro diagnostique, antes de intervir. Mesmo as situações de urgência médica, e urgência é aquela situação que é de vida ou morte, elas precisam de um reconhecimento rápido da situação. Não é simplesmente, por exemplo, uma situação bastante comum que o primum non nocere não é usado. Pessoas atropeladas, que as pessoas chegam para ajudar e carregam ela. Precisamos levá-la logo. Ao fazer isso, pode completar a fratura de coluna cervical e matar a pessoa ou torná-la paraplégica. A ajuda precipitada provocou o dano. Então, numa situação dessa, por exemplo, uma situação dessa de atropelo, que as pessoas estão no chão, a primeira coisa a fazer é esperar a SAMU chegar para imobilizar. Primeiro o ato deles imobilizam, porque a partir daí pode se movimentar. Então, a ideia de tenho que fazer qualquer coisa a qualquer custo não é verdadeira em medicina em nenhuma situação. Nenhuma situação em que a ação seja precipitada tem chance de dar certo. Mesmo, volto a repetir, mesmo em situações de absoluta urgência, é necessário o diagnóstico da situação
para que a precipitação não comande nossa ação. Ou, lembrando Hipócrates, primum non nocere. Tchau, espero que haja sido útil.